Leitura bíblica de hoje, para a gente finalizar a nossa série da nova criatura, vencendo dia a dia como novas criaturas que somos. Nós estamos nos tornando pessoas diferentes, nós estamos andando em conformidade com as Escrituras e aprendendo dia a dia do nosso Mestre, Cristo Jesus. E chegamos ao fim da série Nova Criatura. O que aprendemos até aqui? Aprendemos o que é ser uma nova criatura, que a nova criatura ela tem que ter arrependimento verdadeiro, que vive o verdadeiro amor de Cristo, que ele permanece em obediência, seguindo a vontade de Deus, que ela obtém o fruto do Espírito. E hoje, para fecharmos, a nova criatura, ela dá um bom testemunho ao mundo. E assim, reflete Cristo para a sociedade. Na aula de hoje, a nova criatura e o seu testemunho ao mundo. Refletir as atitudes de Cristo Jesus para o mundo de hoje significa viver de forma que as pessoas vejam em nossas ações o caráter e o amor de Cristo Jesus. É como ser um espelho que reflete quem ele é, mesmo em tempos em que muitos se afastam dos valores cristãos. Um bom exemplo é: mesmo que todos digam que o certo está errado, permaneça. E mesmo que todos digam que fazer o errado é certo, fuja. Em outras palavras, refletir a Cristo é permitir que o Espírito Santo transforme o nosso modo de pensar, sentir, agir, viver, para que nossas atitudes reflitam a graça, o perdão, humanidade, justiça, o amor ao próximo, do mesmo jeito que Cristo viveu. No mundo de hoje, significa amar quando o mundo prega o ódio, Mateus 5,44. Quando Jesus diz que amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Ser justo quando o mundo é corrupto, Mateus 5, versículo 6. Quando Jesus nos chama às bem-aventuranças sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Perdoar quando o mundo busca vingança. Lucas 23, 34. Quando Jesus diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Servir quando o mundo quer ser servido. Mateus 20, 28. Quando Jesus nos diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Viver com esperança, quando o mundo vive com medo. João 16, 33. Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo Jesus é o nosso maior exemplo para nossas vidas. Colocamos nossas expectativas em muitas coisas, em muitas ações, em muitas coisas, mas não depositamos a nossa esperança naquilo que realmente importa para nossas vidas. Para darmos início à leitura das Escrituras, nós vamos começar em Mateus. Mateus, o capítulo é o 5, nós vamos ler do versículos 14 até o 16. Diz assim as Escrituras. Mateus, capítulo 5, 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aqui, Cristo Jesus ele está nos dando um bom exemplo. O exemplo da luz. A luz, ela serve para iluminar.
E como novas criaturas, nós somos chamados para ser a luz desse mundo. Um mundo cheio de trevas, cheio de maldade, cheio de pessoas egoístas que só pensam em si, só pensam nas suas necessidades e viver a sua própria vida. Mas Cristo Jesus, ele nos chama para ser a luz desse mundo, para iluminar esse mundo, para trazer alegria, esperança, um renovo. Devemos nos comportar como luz para sermos uma nova criatura. Quando Jesus ele fala no versículo 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Todas as vezes que fazemos o bem ao próximo, nós não estamos fazendo para a nossa própria glória. Nós não estamos fazendo para a nossa própria satisfação, mas fazemos por um mestre, por um rei que nos colocou nesse mundo para trazer uma luz para esse mundo. As pessoas que veem nossas obras, elas não vão nos glorificar, mas elas vão ser gratas a Deus por ter colocado a nossa vida no caminho delas. É extraordinário. Isso já aconteceu comigo. Já ajudei pessoas que as pessoas chegaram para mim e disseram: graças a Deus por você na minha vida. Graças a Deus por colocar você na minha vida. Você trouxe um renovo para minha alma. Então, como luz no mundo, eu tenho que ter atitudes de uma nova criatura. Ser a luz de fato desse mundo. E não ficar me escondendo atrás das brechas que o mundo nos dá, mas sim nos posicionar aonde Deus quer nos colocar. Eu sempre costumo dizer a seguinte frase: a gente só está aonde Deus quer que a gente esteja. Se você está em um determinado local, continue, permaneça. Cristo Jesus quer você aí. Ele quer te usar aí nesse local. Ele quer que você ajude outras almas a estar com Ele. Você, como nova criatura, como um bom testemunho de Cristo, como a luz desse mundo, Cristo Jesus quer te usar aí. Então não tente fugir, não tente escapar. Não tente correr do seu compromisso, que é estar diante do Rei fazendo a sua vontade, fazendo e agindo conforme Cristo Jesus quer que nós ajamos, como Ele quer que nós façamos. 1 Pedro, o capítulo 2, nós vamos ler o versículo 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Ou seja, devemos nos posicionar como luz desse mundo, como servos de Cristo. Vivemos sim entre os pagãos. Vivemos sim entre pessoas que não professam a mesma fé que a nossa. Mas devemos ser um bom testemunho para essas pessoas. Viver de maneira exemplar, fazendo a vontade de Deus, para que as nossas boas obras sirvam de exemplo no dia que Deus voltar, no dia que Deus pegar e puxar essa pessoa pela orelha: ó, vem cá comigo, vamos voltar para Cristo, vamos estar com Cristo, vamos fazer a minha vontade. Deus, ele nos chama. Deus, ele chama a todos. Deus, ele faz um convite a todos. Quando Cristo Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, Jesus Cristo, ele está fazendo um convite, mas ele não te obriga. Ele faz o convite, mas o levantar-se e ir até ele
é você que tem que fazer. Assim como eu fiz um dia, você que tem que se posicionar, ter uma postura para ser uma nova criatura. Aqui, quando Pedro ele fala, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem, sim, nós vamos ter aflições no mundo. O próprio Jesus nos disse que teríamos aflições. E vivendo entre os pagãos, vamos ter o quê? Flores? Não. Nós vamos ter aflições também. Porque Cristo Jesus teve. Somos seguidores e estamos com Ele. Vivemos as práticas dele. Mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, eles observem as boas obras que vocês praticam e glorificam a Deus no dia da sua intervenção. Ou seja, quando estamos no meio dos pagãos, nossa atitude tem que ser a mesma atitude de Cristo Jesus. Como novas criaturas, como pessoas renovadas, pessoas lavadas pelo sangue de Cristo Jesus. Não digo para você que nós, como cristãos, nós também não vacilamos. Sim, vacilamos, somos pecadores, mas olhamos para dentro do nosso eu e reconhecemos que necessitamos de Cristo Jesus para vencer o dia mau. Por isso que Pedro ele fala para vivermos de maneira exemplar, para que mesmo que alguém levante algo referente à nossa conduta, elas examinem as nossas atitudes e elas mesmas pensem, caramba, poxa, mesmo eu perturbando aquela criatura permanece firme. Mesmo eu agindo de forma errada com ela, ela permanece firme. E é assim que a vida do cristão é. Vivemos de maneira exemplar. Temos falhas, temos erros, porque ainda estamos buscando uma nova criatura. Estamos buscando ser diferentes daquilo que éramos lá atrás. E isso bate de frente com os pagãos. Por quê? Eles ainda vivem as práticas que nós vivíamos. Então eles devem pensar assim, caraca, cara, ele está fazendo tudo que é correto. Por que eu não faço isso também? Por que eu preciso de Cristo para poder fazer tal coisa? Eu tenho uma coisa para te dizer. É Cristo Jesus que modifica a sua vida. É Cristo Jesus que te dá uma nova esperança, uma nova vida, te dá uma nova perspectiva através do estudo do Evangelho. Não adianta você querer mudar por si só, fazer boas atitudes por si só. Dizer, não, eu sou uma boa pessoa. Não, eu pratico bem, eu não roubo, eu não mato, eu não faço, não pratico atos ilícitos. A graça foi de graça. Cristo Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Não são nossas atitudes que fazem com que sejamos bons, mas sim o fato de estarmos com Cristo Jesus. É Ele que nos molda, é Ele quem nos direciona. O pecado, ele está à nossa porta. Lembra lá de Gênesis capítulo 4, versículo 7? Quando Caim havia matado Abel e Deus pergunta a ele, aonde está seu irmão? E Caim responde, acaso sou o tutor de meu irmão? Ainda é deboçado ainda. Criatura nojenta, deboçada. Então, Deus responde para ele o seguinte, versículo 7. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito? Jesus pergunta para ele. Jesus ele responde com uma condição. Mas, se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Através de Cristo Jesus, nós temos uma nova vida, uma nova esperança, um renovo.
E é Cristo Jesus que vai nos mostrando aonde o nosso pecado, ele nos aprisiona. É através de Cristo Jesus. Cristo Jesus foi o perfeito. Ele veio ao mundo, nos mostrou o caminho, a direção. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Só vamos a Deus através de Cristo Jesus. Somente através de Cristo Jesus. Vou até beber uma água, porque verdades como essa precisam descer assim, ó. Às vezes fica presa aqui e não quer descer, né, minha gente? As verdades precisam ser ditas. E as Escrituras são a verdade de Deus e a verdade de Cristo Jesus reveladas para mim e para você. Vamos lá em Filipenses, capítulo 2, o versículo é o 15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha que lindo o que Paulo revela, porque Cristo Jesus revelou a Paulo. Nós somos como estrelas brilhantes no universo. Nós, como novas criaturas, como pessoas convertidas que entregamos a nossa vida para Cristo Jesus. O ponto focal da nossa pregação, da nossa mensagem, do nosso devocional é e sempre será Cristo Jesus. Aonde você for, em qualquer igreja que você for, se o ponto focal das pregações, dos devocionais, dos estudos não for Cristo Jesus, não é a verdade verdadeira dessas escrituras. De Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Cristo. Lá em Gênesis, ontem, no estudo de ontem nosso, né, nós lemos Gênesis capítulo 3, o versículo 22. E algo me chamou muita atenção. Quando Deus está lá, né, dando as ordenanças, falando tudo que iria acontecer com Adão e Eva depois da queda, depois de terem provado do fruto proibido, ao qual Deus ordenou que não comessem pela desobediência deles. Diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Ou seja, na queda, na fundação do mundo, Jesus Cristo já estava com Deus. Ele era o próprio Deus. Então aqui, se você tem dúvida de quem é Cristo Jesus e quem é Deus, Deus aqui em Gênesis, capítulo 3, ele deixa bem explícito. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como nós, Deus e Cristo Jesus, conhecedores do bem e do mal. Então, Cristo Jesus, ele já vem revelado desde o início. Ele é o nosso ponto focal, o alicerce das nossas vidas. A nossa estrela, a nossa maior estrela. Se as pregações não são conforme as Escrituras, se não levam a Cristo Jesus, se não levam a arrependimento, se não levam uma nova vida, a uma nova criatura, Cristo Jesus não faz parte dessa religião, dessa crença, deste culto, desse estudo, deste devocional. O nosso ponto focal tem que ser Cristo Jesus, para que venham e tornem-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis
no meio de uma geração corrompida e depravada. Se olharmos para fora, vamos ver essa geração. Uma geração corrupta, uma geração depravada, aonde nos feeds de notícia passamos o dedo para cima e vemos pessoas com exposição do corpo, pessoas com linguagem inadequada, pessoas com controvérsias de estudo, passando uma mensagem completamente ruim, ao qual não edifica nada nossas vidas. Vemos coisas que precisamos resistir ao máximo. E eu digo a você, não é fácil. Às vezes quero ficar deitado no meu sofá o dia inteiro assistindo rios o dia inteiro. E as outras coisas da minha vida ficando para trás. Outras pessoas precisando de mim ficando para trás. Como luz, devemos servir uns aos outros. Devemos estar em conformidade com o que a luz, que é Cristo Jesus, faz. Cristo é o nosso maior exemplo. Pega a história dele. Um dia irei trazer aqui um devocional, um estudo só sobre Cristo Jesus, sobre as atitudes de Cristo Jesus. Ser como Cristo não é fácil, mas vale a pena. Nós vamos ganhar a coroa da vida, como eu já disse anteriormente. Cristo Jesus é a nossa fonte inesgotável de amor. Ele veio ao mundo, curou, amou, multiplicou. Tudo Cristo Jesus fez para servir ao próximo. Não para Cristo ser visto. Cristo Jesus veio ao mundo para ser um bom exemplo. Para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, estudando as Escrituras e aprendendo diretamente da fonte, que é a palavra. Para fecharmos, Romanos 12, versículo 2. Amo esse versículo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, como novas criaturas, devemos pensar nas coisas do alto, nas coisas que vêm do Senhor. Se olharmos com os olhos do mundo, não vamos ter fé. Agora, se olharmos com os olhos espirituais, vamos ter fé para nós e para os outros. E assim ajudarmos uns aos outros, servindo e ajudando. O novo convertido, ou o convertido, não se mistura com o pecado, mas influencia o ambiente ao redor. Seu comportamento anuncia Cristo sem precisar de muitas palavras. No trabalho, em casa, na escola, busque praticar honestidade, alegria, fé. A nova criatura é uma luz viva que aponta direto para Jesus e reflete as suas atitudes, sendo luz em meio às trevas e agindo principalmente com amor. Em meio ao egoísmo, mostramos o reino de Deus através da vida diária, nas pequenas decisões, seguindo firmes que temos uma direção. Como eu sempre digo, é daqui, ó, de arrasta para cima. Vamos juntos viver as Escrituras, aprender de quem realmente tem para nos ensinar, que é Cristo Jesus. O nosso ponto focal, o nosso foco, a nossa direção é e sempre será Cristo Jesus. Aprendendo dele, vamos ter uma vida melhor e diferenciada. Amém? Vamos orar?
Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, por nos mostrar a como ser uma nova criatura. Em nossas escolhas, em nosso comportamento, sendo a luz que o Senhor quer que sejamos, iluminando aonde passarmos. Porque nossas escolhas, Pai, nossas escolhas são estar com Cristo Jesus, aprender de Cristo Jesus, a ser como Cristo, a andar em conformidade com a tua palavra e aquilo que o Senhor deseja, Pai. Toma, Senhor, em tuas mãos a nossa vida, que possamos, Pai, aprender cada dia mais a como ser novas criaturas. Novas criaturas criadas para te servir, para te adorar, para glorificar o teu santo nome, Pai. No dia de hoje, Senhor, quero te pedir que o Senhor tome as rédeas da nossa vida, Senhor. Tome o nosso futuro em tuas mãos. Que não sejamos, Pai, levados de um lado para o outro com falsas doutrinas. Que aprendamos, Pai, que as tuas escrituras são o que mais importa para a nossa vida, para termos um relacionamento com o Senhor, meu Pai. Toma, Pai, cada coração aqui presente nessa oração. Não sei, Pai, o que cada um está pedindo neste momento, mas entregamos, Senhor, em tuas mãos nossos pedidos, nossos medos, nossos anseios. Toma, Pai, cada mulher, cada homem aqui hoje, que ouve o teu devocional, que ouve a tua palavra e que se coloca firme na tua vontade. Pai, retira aquilo que não provém do Senhor. Retira e restaura, Senhor. Restaura a nossa fé. Se hoje, Pai, tem alguém aqui que precisa de uma nova força, um novo ânimo para alcançar o Senhor, dê, Pai, ânimo. Se tem alguém aqui hoje, Pai, que precisa de cura, que o Senhor seja a cura dela, Pai. Se tem alguém aqui hoje, Pai, que precisa conhecer cada vez mais do Senhor, apresente-se para ela, Pai, através da tua verdade, do teu querer. Ajude-nos em nossas necessidades, Pai, em nossos medos, em nossas dificuldades. Seja conosco, Paizinho. Precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor. O Senhor nos diz em Filipenses que se elevarmos nossas súplicas e nossas orações ao Senhor, o Senhor é capaz de nos atender, Pai. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Segundo a tua vontade e o teu querer. Entendemos, Pai, que a tua vontade é soberana. Mas se for a sua vontade, Pai, alinha a minha vontade à sua. Se a minha vontade não for igual à sua, Senhor, que o Senhor arranque e retire do meu coração e do meu pensamento. Eu quero fazer aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer. Estar no centro da sua vontade, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por cada dia, por cada pessoa aqui presente, que permaneceu firme, Pai, aprendendo do Senhor, da fonte que são as Escrituras. Tome cada um em suas mãos, Paizinho. Assim como eu peço que o Senhor me tome em tuas mãos. Dirija a minha vida, dirija nossas vidas. Ajuda-nos a sermos pessoas melhores. Hoje e sempre, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.